Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 2: A separação e a expiação. Seção 7: Causa e efeito. Pode ainda reclamar do medo, mas apesar disso, persiste em amedrontar a ti mesmo. Eu já indiquei que não pode pedir a mim que te libere do medo. Eu sei que o medo não existe, mas você não sabe. Se eu interviesse entre seus pensamentos e os seus resultados, estaria adulterando uma lei básica de causa e efeito, a lei mais fundamental que existe. E como que a gente pode compreender isso daqui? A lei de causa e efeito, ela atua o tempo inteiro. Então, esse medo que está sendo expressado, que está sendo apresentado para nós, ele é um efeito de uma causa anterior, que normalmente se origina de pensamentos distorcidos, ou seja, da nossa mentalidade errada, da nossa interpretação equivocada de qualquer situação ou pessoa que se apresente na nossa vida. Dificilmente eu poderia te ajudar se depreciasse o poder do teu próprio pensamento. Isto estaria em oposição direta ao propósito deste curso. É muito mais útil se lembrar de que não vigia os seus pensamentos com suficiente cuidado. Então, olha como é importante agora aquela frase que o próprio Jesus disse, né? Orai e vigiai, porque a gente não vigia a nossa mente. E essa mente que está repleta de medos, de culpas, de ansiedades, de expectativas, de julgamentos, ela está criando essas realidades que estão sendo ali elaboradas no plano mental o tempo inteiro. Pode sentir que, nesse ponto, seria necessário um milagre para te capacitar a fazer isso, o que é perfeitamente verdadeiro. Não está habituado ao pensamento da mente disposta ao milagre, mas pode ser treinado para pensar deste modo. Todos os trabalhadores de milagres necessitam desse tipo de treinamento. Eu não posso permitir que deixe a sua mente sem vigilância, ou não será capaz de me ajudar. Olha que lindo isso. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que estar o tempo todo vigiando como a nossa mente está agindo, para onde ela está nos levando. Porque senão, nem Jesus Cristo, nem Deus, nem o Espírito Santo, nem nenhum ser elevado conseguirá nos ajudar, porque a gente larga a nossa mente ali trabalhando, criando complicações, distrações, sofrimentos, sem vigiar, sem entender que a gente não é aquilo que a nossa mente fala para a gente que a gente é. Trabalhar em milagres implica na realização plena do poder do pensamento, de forma a evitar criações equivocadas. E não se preocupe, gente, porque a nossa mente vai nos testar o tempo inteiro para ver se a gente está vigilante ou não. Um vacilo que a gente der, ela nos prega uma peça e nos faz entrar no estado de sofrimento. E ele continua: de outro modo, será necessário um milagre para endireitar a própria mente, um processo circular que não promoveria o colapso do tempo para o qual o milagre foi intencionado. O trabalhador de milagres tem que ter respeito genuíno pela verdadeira lei de causa e efeito, como uma condição necessária para que o milagre ocorra. Tanto os milagres quanto o medo vêm dos pensamentos. Então, olha que profundo. Tudo aquilo que eu tiver medo, eu estou alimentando aquilo com a minha energia, com o meu pensamento, e eu vou atrair aquilo. E tudo aquilo também que eu acreditar que é bom, que pode acontecer milagres na minha vida. E os milagres são o quê? Circunstâncias que parecem acontecer fora do tempo e espaço, que a gente pensa, nossa, que lindo que isso aconteceu, que coisa surpreendente, uma coisa inesperada. E quaisquer desses dois aspectos são criados na nossa mente, ou a mentalidade certa ou a mentalidade errada. Se não está livre para escolher um deles, também não estaria livre para escolher o outro. Escolhendo o milagre, rejeitou o medo, mesmo que apenas temporariamente.
tem estado amedrontado com todas as pessoas e todas as coisas. Tem medo de Deus, de mim e de ti mesmo. Você nos percebe mal e nos criou equivocadamente e acredita no que fez. Não teria feito isso se não tivesse medo dos teus próprios pensamentos. Os que têm medo não podem deixar de criar de forma equivocada, porque percebem equivocadamente a criação. Quando cria de forma equivocada, está em dor. O princípio de causa e efeito agora vem a ser um real expedidor, embora apenas temporariamente. De fato, causa é um termo que propriamente pertence a Deus, e seu efeito é o Filho de Deus. Olha que lindo isso, ele traz à nossa consciência que nós mesmos somos o efeito de uma causa anterior, que é Deus. Nós somos o efeito dessa grande consciência divina manifestados aqui. Por isso existe também a perfeição em nós. Só que a gente não acessa, por quê? Porque tem o livre-arbítrio aqui também. Então a gente escolhe no que a gente vai acreditar. E em relação a essa frase que ele falou, causa é um termo que propriamente pertence a Deus e seu efeito é o Filho de Deus, aí ele continua explicando. Isso acarreta um conjunto de relações de causa e efeito totalmente diferentes daquelas que introduziu na criação equivocada. O conflito fundamental nesse mundo, portanto, se dá entre criação e criação equivocada. Todo medo está implícito na segunda e todo amor está implícito na primeira. O conflito é, portanto, um conflito entre amor e medo. Já foi dito que você acredita que não pode controlar o medo porque você mesmo o fez e a sua crença nele parece deixá-lo fora do seu controle. No entanto, qualquer tentativa de resolver o erro tentando dominar o medo através da maestria é inútil. De fato, ela afirma o poder do medo, pela própria suposição de que o medo tem que ser domado. A verdadeira solução se baseia inteiramente na maestria através do amor. Então, o nosso propósito aqui é expressar a nós mesmos através do amor, nunca através do medo, da culpa, dos ressentimentos, é sempre através daquilo que tem de mais elevado em cada um de nós. Nesse interim, contudo, o senso de conflito é inevitável, já que te colocou em uma posição na qual acredita no poder do que não existe, que é o poder do medo, o poder da dúvida, de não acreditar que a gente é uma expressão máxima desse amor divino aqui na Terra. Nada e tudo não podem coexistir. Acreditar em um é negar o outro. O medo, na realidade, é nada. E o amor é tudo. Sempre que a luz penetra na escuridão, a escuridão é abolida. Para ficar mais fácil da gente entender, é como se a gente estivesse num ambiente muito escuro, entrado num ambiente bastante escuro, e que gera até um certo medo, né? Mas quando a gente acende a luz, aquele ambiente é iluminado e o nosso medo vai embora. Isso também acontece com aquelas emoções obscuras que nos causam inquietação, que nos causam angústia, mas que a gente fica rejeitando e colocando lá no porão do subconsciente. Mas elas nos dirigem o tempo inteiro se a gente não olha para elas. Então, tudo é uma questão de trazer claridade, trazer luz para essas questões que nos causaram medo em algum momento da nossa vida, onde a gente tinha menos maturidade, né, para entendê-las. Mas hoje a gente já consegue compreendê-las de forma mais genuína, mais amorosa até. O que acredita é verdadeiro para você. Nesse sentido, a separação ocorreu e negá-la é meramente usar a negação de maneira imprópria. Ele está falando da separação porque a gente vê o outro como separado, né? Aí eu nego isso em mim, eu falo, não, somos todos um, somos todos iguais. Mas na profundidade do meu ser, eu vejo tudo como separado, tudo e todos. Que isso, claro que estamos separados.
E qualquer emoção, sentimento distorcido, qualquer inadequação que eu negar que estou sentindo, eu estou impedindo aquilo de ser trazido à luz, à claridade. Eu estou impedindo a cura desse desconforto que está gritando em mim. Porém, se concentrar no erro é apenas mais um erro. O procedimento corretivo inicial é reconhecer temporariamente que existe um problema, mas só como uma indicação de que é necessário uma correção imediata. Então, não é ficar preso, apegado aos sofrimentos, às mágoas, aos ressentimentos, aos medos, a tudo aquilo que gerou culpa, tem que liberar, tem que desapegar, se abrir para que isso possa ser curado. Isso estabelece um estado na mente no qual a expiação pode ser aceita sem adiamento. E a expiação, como já foi dita antes, é uma correção, é uma limpeza dos equívocos, daquilo que a gente entendeu equivocadamente, daquilo que a gente absorveu equivocadamente. Contudo, deve-se enfatizar que, em última instância, nenhuma transigência é possível entre tudo e nada. O tempo é essencialmente um instrumento através do qual pode-se desistir de toda a transigência a esse respeito. A transigência que seria uma tolerância, né, uma conciliação. Ele apenas serve para ser abolido por etapas, porque o tempo em si mesmo envolve intervalos que não existem. A criação equivocada fez com que isso fosse necessário como medida corretiva. A declaração, agora abre aspas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fecha aspas. Só precisa de uma leve correção para ser significativa nesse contexto. Ele o deu ao seu filho unigênito. Filho unigênito é filho único, né? Então, todos nós aqui, manifestados separadamente, somos partes dessa grande consciência crística que é o Filho único de Deus. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Ele reafirma que nós todos aqui estamos manifestados separadamente, mas somos o Filho único de Deus. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integral de toda a filiação. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. Eu faço uma analogia aqui, gente, como se fosse esse Filho único de Deus fosse um grande quebra-cabeças, repleto de peças. O número de peças é o número de seres manifestados aqui. Então, quando falta uma peça, o Filho unigênito, o Filho único de Deus, está incompleto. Por isso que ele traz aqui que isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes estiver faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. E eu já fiz essa analogia de novo, que é o que eu acredito que é o mesmo do voltar para a casa do Pai. Estamos todos aqui em busca da nossa essência, da nossa natureza primordial, tentando fazer esse caminho evolutivo para que a gente retorne para essa grande consciência. Só então pode o significado da integridade, em seu verdadeiro sentido, ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou que é incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação, é o desfazer dos enganos. Já falei brevemente sobre a prontidão, o estado de prontidão, né? De estar aberto, de aceitação. É o estado de entrega. Eu vou retomar a frase aqui. Já falei brevemente sobre a prontidão,
mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização, mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. Olha que lindo! Ele traz aqui mais uma vez que esse estado de prontidão, ele é um estado de abertura para que a minha mentalidade errada seja mudada para a mentalidade certa. E é esse o caminho que esse livro, que Um Curso em Milagres, vai nos conduzir. E essa mudança, ela acontece. Para alguns vai acontecer de forma mais ampla, para outros de forma mais restrita. Vai depender do quê? Do estado de prontidão, de abertura, de aceitação, de entrega. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. O que é a maestria? É esse autodomínio, é esse estado de entrega, de disciplina, de consistência naquilo que eu me propus fazer. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado e enfatizamos que a única maestria real é através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Pode pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria, mas permita-me lembrar de que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Então, essa consciência crítica só nos pede prontidão, entrega, estarmos abertos para isso. O resto é com ele, gente. A vida pode ser mais leve, sim. A gente é que complica tudo. É lindo demais. O estado de prontidão é esse potencial para a mudança da nossa mente, para que a gente perceba tudo da forma real, sem as ilusões que a nossa mente cria para nos colocar no estado de sofrimento. É lindo esse entendimento. Fim da leitura do livro-texto.